Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 27 de janeiro de 2022. Quero falar hoje como que os moradores da Ucrânia estão reagindo face a essa possível invasão da Rússia na Ucrânia. Eu diria o seguinte: a vida continua, o pessoal continua trabalhando e eu vou entrar em mais detalhes como é que é essa vida que está continuando, onde moradores da Ucrânia estão procurando manter a calma em meio à ameaça de invasão da Rússia. Poucos sinais de pânico na capital da Ucrânia, embora o humor tenha se tornado mais sombrio nos últimos dias e alguns estejam fazendo planos em caso de conflito armado, que vocês vão ver, vou relatar aqui. Convido-os a inscreverem-se no canal. Essa notícia, o que eu estou relatando aqui, com certeza vocês não ouviram nas mídias brasileiras e muito pouco nas mídias internacionais. Inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. O clima na Ucrânia está calmo. Esse final de semana, lojas, cafés nas principais cidades como Kyiv, capital da Ucrânia, Ternópil, Lviv, Odessa, Kharkiv, não tinha sinais de pânico, enquanto as embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido, já durante a semana passada, decidiram evacuar todos os funcionários não essenciais em meio a alertas de um iminente ataque russo. No sofisticado bairro de Pudil, por exemplo, na capital, famílias passeavam em meio a luzes festivas, patinavam em uma pista de gelo ao ar livre. Nas demais cidades também havia longas filas em cinemas para exibição de filmes e assim por diante. Acho que nada vai acontecer, disse Sasha. Ela é cabeleireira na cidade de Kharkiv, uma cidade que seria, inclusive pelo presidente da Ucrânia, considerou como alvo prioritário da Rússia, no leste da Ucrânia, em uma barbearia moderna que estava aberta como de costume. A Sasha é cabeleireira lá. E ela disse: não há como os russos tomarem a minha cidade natal. Nós lutaríamos, daríamos a vida, e todo mundo com quem eu falei está disposto a lutar contra a Rússia pela Ucrânia. Também eu quero dar o exemplo de uma outra pessoa que mora em Kyiv. Ela chama-se Ludmila, tentou convencer os seus pais a passar férias numa localidade no oeste da Ucrânia, perto de Lviv. Essa cidade chama-se Truskavets. E a mãe dela e os pais, né, recusaram-se a ir. Ela disse que eles preferem morrer em Kyiv lutando contra o inimigo, explicou Ludmila. Isso é uma coisa que até interessante e está surpreendendo muito essa vontade das pessoas de lutarem contra o invasor, contra o tenebroso invasor que veio chupar o sangue do ucraniano, da Ucrânia. Muitas pessoas também têm armas e dizem que vão lutar. Os outros comparentes no exterior já estão se preparando para deixar o país se for o caso de uma invasão real. Também tem isso. A vida, no entanto, continua. Enquanto potências estrangeiras negociam sobre o destino da Ucrânia, dezenas de milhares de soldados russos se acumulam nas fronteiras da Ucrânia, causando temores internacionais de uma possível invasão militar russa. Embora diplomatas russos tenham negado tal intenção, o presidente russo Putin disse no passado que vê Kyiv e sua herança, a herança de Kyiv, do antigo Rus de Kiev, né? Rus de Kyiv, que seria ucraniano, como intrínsecas à herança cultural russa. Claro, eles saíram da Ucrânia. A Ucrânia ia até as bordas da Finlândia, até as bordas da Polônia. Na realidade, uma traição na corte imperial há 800 anos atrás, que formou a Rússia e formou Moscou, né? Então, ele está certo disso, e tanto na Rússia como na Bielorrússia, todo mundo chama, inclusive tem estampados em camisetas, que eu já tive essas camisetas, que a Ucrânia é a mãe de todas as cidades da Rússia. Eles referem-se a Rus de Kiev, né, como sua herança nacional. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão retirando em paralelo famílias das embaixadas da Ucrânia, mas a União Europeia manteve sua embaixada e não está retirando ninguém. E demais representações diplomáticas também não estão retirando ninguém, apenas os Estados Unidos e o Reino Unido. Na segunda-feira, os cidadãos norte-americanos que vivem na Ucrânia receberam um e-mail pedindo que saíssem, ou se optarem por ficar, se registrassem na embaixada. Então, os Estados Unidos está tentando identificar onde estão os cidadãos. Ele disse: há relatos de que a Rússia está planejando uma ação militar significativa na Ucrânia. Isso no e-mail. As condições de segurança, particularmente ao longo das fronteiras da Ucrânia, diz o e-mail, na Crimeia ocupada pelos russos e no leste da Ucrânia, controlada pelos russos,
30% apenas de Donbás é controlado pelos russos. São imprevisíveis e podem se deteriorar sem nenhum aviso. E um ataque impactaria severamente a capacidade da embaixada de ajudar os americanos a sair. Por isso estão pedindo para se cadastrar e eles saberem onde estão todos os americanos. O governo da Ucrânia, por outro lado, pediu aos cidadãos que não entrem em pânico. Na segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores expressou irritação com a decisão do Reino Unido e dos Estados Unidos da América de retirar suas embaixadas em Kiev, capital da Ucrânia. A medida foi prematura e excessivamente cautelosa, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Oleg Nikolenko. Em um discurso da semana passada, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, tentou projetar um ar de normalidade, disse que a invasão começou em 2014, o que ele está certo, a guerra já existe, com um constante cessar-fogo por parte dos russos, quando Vladimir Putin anexou a Crimeia e deu início a um violento levante que os russos chamam de separatistas, mas na realidade, na região de Donbás, mas na realidade também é uma invasão russa no leste, né? A ameaça de guerra só apareceu agora. Não, é uma pergunta que o presidente fez, desculpe, eu vi a entrevista aqui, mas eu pontuei errado. A ameaça de guerra só apareceu agora, pergunta o presidente da Ucrânia. Esses riscos existem há mais de um ano, eles não se tornaram maiores, disse Zelensky, presidente da Ucrânia. Ele sugeriu que o Kremlin estava deliberadamente criando uma agitação para minar o moral da nação ucraniana. Eles estão atacando ativamente nossa terra e seus nervos, disse ele em um vídeo. Mas o clima nas principais cidades da Ucrânia é de normalidade, apesar da preocupação do povo e eles rejeitarem o domínio russo, a vida continua normalmente. Com quem os órgãos de imprensa falaram, praticamente 100% são contra a Rússia. Mesmo aqueles que aparentemente antigamente eram a favor da Rússia, estão contra a Rússia, revoltados, porque nessas 14 mil vidas que foram ceifadas de ucranianos na região de Donbás, quando os russos invadiram, que houve combate lá, na Crimeia não houve, mas houve combates efetivamente com as tropas russas em Donbás, pereceram mais de 14 mil pessoas. E muitos desses que pereceram, que os ucranianos chamam de assassinatos de Putin, eram pessoas que eram simpáticas aos russos e hoje não são e estão revoltados, por isso que está fazendo o regime contra o povo da Ucrânia. Mas a situação continua normal, as pessoas continuam trabalhando, quer em home office, quer nas fábricas, quer nos escritórios. Eu disse home office porque lá também tem a questão da pandemia, que tem sido um problema em todo o mundo. E tem pessoas que estão sendo convidadas pelos parentes também a sair, parentes que moram no exterior, para sair, irem para esses outros países, mas algumas pessoas já foram, outros dizem que vão ficar. Então essa é a situação em geral na Ucrânia eu diria o seguinte, é uma aparente tranquilidade, onde as pessoas seguem sua vida normal, onde muitos não acreditam que o inimigo criminoso, que ceifa vidas sem necessidade do próximo, vai chegar até lá. E também acredita que as tropas ucranianas vão segurar o pessoal onde estão. Obrigado a todos. Fiz esse vídeo, basicamente porque tem muitos descendentes de ucranianos aqui no Brasil que têm interesse em saber como está o clima dos civis na Ucrânia. E a vida transcorre normalmente, é bom saber, embora que tem muitos parentes em outros países que eu soube, Estados Unidos, Canadá, que estão trazendo os parentes para lá, e dentro do que eles podem fazer, e alguns mandando ajuda. Eu falei com algumas pessoas de lá, inclusive pessoas da minha família, família da minha esposa, não estão acreditando na invasão russa, diz que não chega em Kiev, não chega em Lviv, não chega em Ternópil e não passa da onde está hoje. Eles acham que vai continuar a situação lá. Eu estou estudando mais o assunto e até o fim de semana quero fazer um vídeo melhor sobre essa questão da invasão russa. Acho que esse é um assunto que vai dar muito o que falar ainda, porque hoje geopoliticamente é o assunto mais importante em voga na região, não só na região, mas no mundo, e que está envolvendo a energia de todo o planeta, dos principais atores geopolíticos mundiais envolvidos.
principalmente Estados Unidos da América e a União Europeia e a OTAN, que faz parte da União Europeia. Acho que as pessoas estão com uma disposição de lutar, muita gente que eu falei pessoalmente, tanto na região de Donetsk, falei com 2 pessoas lá, telefonei para lá, eles são pessoas que trabalham na vida normal da cidade, não são militares, mas já foram aprender a atirar, já foram aprender a fazer parte da resistência, ou seja, vão lutar. E para eles não tem preço, tem que defender a terra, tem que defender a Ucrânia dos russos. E eles que me falaram que tem muita gente que era antigamente a favor dos russos e está com raiva porque perdeu muita gente, perderam familiares, perderam parentes na primeira invasão que houve em 2014, dentro desses 14 mil que morreram, ou seja, porque a maioria das pessoas que morreram dentro desses mais de 14 mil eram pessoas daquela região, e um grande número de civis, que eles consideram isso como um genocídio, um assassinato feito pelos russos por Vladimir Putin. Mas vamos continuar torcendo, vamos continuar rezando, eu peço a todos, para que a população não sofra, para que não haja guerra, para que continue esse clima de normalidade. Hoje é um aparente clima de normalidade, eu acho. As pessoas disseram, claro, que nós nos preocupamos, mas a vida continua. Tem gente trabalhando em home office por causa da pandemia e tem gente que está trabalhando no escritório normalmente. Tem todas as questões lá. Então, para que tudo termine bem, porque quem mais vai sofrer, na realidade, vão acabar não sendo militares russos ou talvez ucranianos, mas sim o povo ucraniano, né? Patrocinado aí por esse cidadão chamado Vladimir Putin, que segue os caminhos de Adolf Hitler e de Joseph Stalin, os maiores assassinos da humanidade existentes até os dias de hoje. Vamos continuar nossas orações para que Deus salve a Ucrânia e seu povo, para que Deus salve a humanidade, para que não haja uma guerra por causa disso, né? De qualquer que sejam as religiões, as crenças, é importante que a gente faça esse apelo espiritual aos níveis superiores de Deus, de Jesus, para que efetivamente nós tenhamos paz, porque dali pode sair guerra para outros lugares. Muito obrigado a todos, convido-os a inscreverem-se no canal, a darem seu like e a compartilharem com suas redes sociais. Deus abençoe a todos, paz e bem.